Olá, pessoal. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que vocês estejam bem. Se não tiver, vocês vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mais um dia, momentos e oportunidades que o Senhor, o Papai, Ele fez e deu para mim e para você. É uma honra, é um privilégio, é muito gratificante poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje é domingo, 27 de novembro, primeiro dia da semana. E nada melhor do que eu e você, a gente já começar o nosso dia, uma nova semana, debaixo de uma palavra, de uma direção de Deus, mesmo que seja para nos corrigir. Nós temos um pai humano. Você pode não ter conhecido teu pai, mas você tem um pai humano. Mas além de um pai humano, nós temos um pai espiritual, que é o próprio Deus. E se o pai humano nos corrige, é pro nosso bem, mesmo que às vezes vai doer na gente, mesmo que a gente não vai entender por que de não de certas coisas. Às vezes é preciso o pai dar uma chinelada no filho, mas não é para matar o filho, é para corrigir o filho, porque às vezes a gente precisa. Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus permite que eu e você, a gente segue uma direção errada, e depois a gente vai ter consequências, a gente vai chorar. A gente vai pensar, vai refletir. Poxa vida, por que eu fiz isso? Trouxe para mim, para você, correção. Nos disciplinou. Fez eu e você parar e refletir que através daquilo ali, que nós achávamos que era o melhor, mas que não foi o melhor, faz com que eu e você, a gente reflete e pensa. Não tem? Através disso aqui que foi ruim para mim, me deu aprendizado. Eu aprendi com isso não fazer a mesma coisa. E tem muitos homens na Bíblia que nos inspira, né? Que faz eu e você, a gente aprender com eles. E Davi é um desses homens. Um pecador como eu, como você, um pecador miserável. Um cara que adulterou, que matou um inocente. Mas era um cara que ele buscava a presença de Deus na vida dele. Mas quando, por algum momento, ele deixou a presença de Deus de lado, ele se viu fazendo aquilo que desagradava a Deus. O diabo teve naquele momento uma legalidade na vida de Davi. Fez ele olhar para uma mulher dos outros, que foi para Batseba, e adulterou com ela. E através desse adultério houve um bebê. E através disso tudo aí, né, ele tentou fazer com que Urias viesse da guerra, que era o marido da Batseba, e se deitasse com ela para que parecesse que o filho seria dele. Mas como ele viu que nada das investidas dele deu certo, o que Davi fez? Davi escreveu um bilhete, uma carta, e deu para Urias levar e entregar a Joabe. E estava escrito a sentença de morte de Urias, aonde era para Joabe botar Urias na linha de frente para que ele fosse morto. Era um pecador miserável como eu, como você. Nenhum homem da Bíblia, nenhuma mulher da Bíblia não tinha pecado. Não é para mim você ver os homens da Bíblia como homens de Deus, mulher de Deus, como Deus na nossa vida, porque não é. Todos eles pecavam, como eu, como você. Mas Davi, quando ele se arrependia, ele arrependia no fundo do coração. Não é à toa que Deus o chama ele, que Davi tinha um coração segundo o de Deus. Então é isso que é uma referência para mim. Porque Davi, ele buscava a presença de Deus. Davi era um cara que era muito perseguido, era humilhado. Queriam matar Davi. Tirar Davi a todo quanto é custo da linha de frente. Não tem? Tirar ele da posição que Deus tinha colocado. Mas mesmo as tempestades vindo, tudo, Davi, ele não perdia tempo em buscar a presença de Deus. Porque Davi sabia que a partir do momento que ele deixava a presença de Deus se afastar dele, ele cometia aquilo que não devia. Ele ficava sem direção de Deus. Por isso que eu e você, nós temos que ver Deus não somente como um Deus que abre portas, mas nós temos que ver Deus, acima de tudo isso,
como o nosso Deus, como Deus que nos corrige, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E acima de tudo, que a presença de Deus seja a mais importante dentro da gente. E aqui no Salmo 16, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz bem assim para mim, para você, Davi. Esse salmo é uma oração de Davi. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Versículo 8. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Então vamos lá. Porque é o nosso coração que Deus trabalha. Deus, Ele nos coloca seus conselhos dentro do nosso coração, nos aconselhando a tomadas de decisões certas e caminhos certos. Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus que até mesmo quando ele ia dormir, Deus o colocava conselho dentro do coração dele. Deus aconselhava ele. Quando ele acordava, ele já acordava queimando aquilo dentro do coração dele. Não tem? Os conselhos de Deus. Isso é comunhão com Deus. Muitos de nós queremos Deus, mas é só para fazer a nossa vontade. Nós não queremos Deus para nos corrigir, para nos aconselhar, para nos disciplinar, para estar aqui com a gente, dando para nós direções. Mas muitos de nós só busca Deus por uma porta. Deus é muito além de porta para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, há situações na nossa vida que já não é muito fácil. E ver Deus somente como uma porta? Não. Eu vejo Deus hoje do jeito que eu vou te dizer. Se Ele abrir a porta, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja porque eu preciso. Mas eu quero Deus acima de tudo. A presença dEle. Porque a presença de Deus que vai me fazer permanecer firmes e fortes mediante as tempestades, os vendavais, as perseguições. Tem dias que a luta vai ser tão grande que vai tirar nossas forças. E eu vou querer Deus para abrir sua porta. É Ele que vai me sustentar, é Ele que vai dar para mim o bálsamo, o refrigério. É Ele que vai me dar direções. Então até durante a noite Davi aprendia com Deus enquanto ele dormia. Ou seja, era um aprendizado que Davi tinha com Deus que não era interrompido, era contínuo. Mesmo depois que durante o dia, Deus operava na vida dele, a presença de Deus estava. E Davi tinha tanto essa ligação com Deus que mesmo ele dormindo, Deus operava na vida dele, ensinava ele. Aleluia! Continuava a presença de Deus mesmo ele estando dormindo. E quando ele acordava, ele sabia disso. Mas também Davi transmitia uma ideia de correção e disciplina que o próprio Deus o ensinava. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, primeiro. Porque Deus, o Senhor, corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7. E para disciplina que perseverais, Deus aqui vos trata como filhos, pois que filho a que o pai não corrige? Então, quantas das vezes nós fazemos algo e que depois a gente vai chorar, vai trazer consequência, vai trazer dor para nós? Deus permitiu que acontecesse aquilo ali, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos ensinar. Quantas vezes eu quebrei minha cara, mas eu tive lições daquilo ali que me aconteceu. Se o nosso pai humano nos corrige e é para o nosso bem, imagina Deus, que é o pai espiritual, que não erra. O pai humano erra ainda com a gente. Às vezes eles acham que aquilo ali é bom e não é. Mas a intenção deles sempre foi a melhor. Mas Deus é diferente. Deus, quando Ele nos disciplina, quando Ele nos corrige, não tem erro. Não tem erro. Não tem. Então busca Deus, não somente para te aplaudir, para nos aplaudir, mas busca Deus também para que nos corrige, para que nos disciplina. Não é por aqui você errou. Eu não sei qual é o Deus que você serve. Que hoje em dia as pessoas servem vários deuses.
Mas os deuses que eu servia antes na minha vida, eles não me disciplinavam não, eles não me corrigiam. Deixava eu fazer a minha vida do jeito que eu queria, eu andava desenfreadamente. Mas o Deus vivo que eu sirvo hoje, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, esses me corrigem. Quando tem que me aplaudir, me aplaude. Quando é para me exaltar, me exalta. Mas quando é para corrigir, me corrige. Quando é para disciplinar, me disciplina. Que Deus é esse? Que você faz tudo o que quer. Faz tudo aquilo que é errado, você sabe que é errado. Você sabe que é pecado e tá ali. Mas não te corrige em momento algum. Tem alguma coisa que tá errado. Será que esse Deus aí que você serve não é um Deus que você criou para você? Que te aceita do jeito que você é, com seus pecados. Ei, Deus aceita eu e você, o Senhor dos reis, o Senhor dos senhores, nos aceita do jeito que nós somos. Pecadores e miseráveis. Do jeito que nós estamos aqui, cheio de pecado. Mas quando nós vamos até a presença de Deus, Deus não aceita que nós caminhamos com Ele do mesmo jeito que nós estamos, não. Porque foi assim que eu aprendi com Deus. Ele me chamou, cheio de pecado, aonde meus pecados não me traziam arrependimento. E aonde eu achava que era o caminho certo. Mas quando eu fui aos pés de Jesus, Ele me ensinou que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o nosso pecado. E o nosso pecado, nós temos que deixar para trás. Davi pecava, como eu, como você. Mas ele aprendia com Deus, que Deus, o pecado, Deus não dizia que estava tudo ok, não. Então comigo, com você não é diferente. Não tem. A presença de Deus é essencial na vida de todo ser humano. A presença de Deus, ela tira a dor, o cansaço, a agonia, a aflição, nos fortalece, dá para mim, para você ânimo, dá-nos direção, nos ensina que Ele está conosco, que a gente não está sozinho, que a gente não está sozinha. E quando você só vai até Deus para abrir porta para você, mas não tem intimidade, comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque essa comunhão eu não tinha antes. Aleluia, louvado seja o teu nome. E essa era uma expressão de comunhão que Davi tinha com Deus. Então Davi não via Deus somente como protetor, como provedor, como salvador, como libertador, mas ele também via em Deus um pai que o corrigia e o disciplinava. Feliz é o filho que ouve a correção e a disciplina do pai e aceita ela. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Apesar das oposições que se levantavam contra a vida de Davi, ele afirmava que aqui nesse versículo 8, que ele via Deus como seu advogado, como um defensor que pode o livrar de todos os males e perseguições, porque a presença de Deus estava com Davi e por isso ele afirmava: Deus está à minha direita. Esta é a palavra para mim, para você, que o Senhor nos abençoe.